12:12. Agora, na Vale FM, Vale Cidadania. Vale Cidadania. O programa que faltava na sua semana chegou. Apresentação: Carlos Lisboa. Vale Cidadania. Vale Cidadania. Apresentação: Carlos Lisboa. Boa tarde a todos e todas. Estamos aqui mais uma vez para batermos um bom papo no programa Vale Cidadania. E hoje o nosso convidado é um convidado muito especial. Não que os outros não sejam especial também, mas é um convidado que nós temos uma graça, nós temos uma admiração muito grande por ele, não é? E nós vamos aqui conversar com ele um tema muito bacana, que é o tema cultura popular e cidadania. E essa pessoa é o nosso amigo e companheiro Márcio Maracajá, não é? O Márcio Maracajá. Então aí também o bom dia para todos os nossos ouvintes aqui de Santa Cruz, do Distrito do Pará, Distrito de Poço Fundo, das comunidades rurais. Nosso boa tarde também para as pessoas que nos escutam através da Vale FM 91.7 nas cidades de Pernambuco, onde ela tem o alcance também, aonde ela tem o alcance também em várias cidades da Paraíba. Então eu gostaria de dar o bom dia ou boa tarde ao professor Moisés Américo, e antes do boa tarde do professor Moisés Américo, nosso forte abraço ao companheiro Caleb, não é, que está ali no controle. Pois não, professor? Olá, Carlos, boa tarde. Carlos, boa tarde, Márcio, Bosco e os ouvintes que nos acompanham, né? Através das ondas do rádio, que tem esse trabalho espetacular do Caleb. Então, um abraço a todos e vamos de muita conversa, falar sobre cultura, né? Com essa figura, esse grande agitador, agitador cultural, Márcio Maracajá. Grande ativista cultural, Márcio Maracajá. Seu boa tarde, Bosco. Boa tarde, querido Carlos, boa tarde, Moisés, boa tarde ao nosso amigo Caleb aí no controle de som, ao nosso convidado dessa tarde, o nosso amigo Márcio, né, Maracajá. Com certeza será uma tarde bem
bem interessante para a gente falar sobre cultura. E um abraço a todos os ouvintes que nos acompanham pelas redes sociais. Agora vamos escutar o boa tarde do nosso convidado, não é? Do Márcio Maracajá, ativista cultural, teatrólogo, dramaturgo, uma figura excepcional, não é? Uma figura cheia de boas energias, boas vibrações, não é? Está também aqui com ele na rádio o seu companheiro, que é o Gustavo. Gustavo, vem pra cá, poxa, nós não vamos te entrevistar não, a gente sabe que tu tem medo de microfone, não é? O Gustavo está chegando aí, que também faz parte, não é, do ativismo cultural, é o companheiro do Márcio. Então, Márcio, teu boa tarde. Boa tarde, Carlos. Boa tarde, Moisés, Bosco, Caleb, ouvintes da Rádio Vale. É um prazer inenarrável estar aqui de volta. Já falei por essas ondas sonoras, já apresentei programa aqui com Pitombinha e Edson Tavares em 1500, quando Antônio Burgo chegou em Santa Cruz e fundou a Vale. A gente já apresentou o programa, vim na inauguração dessa rádio. Foi quantos anos atrás? Um bocado. 1985. Isso, eu tava aqui, teve um churrascão aqui atrás, lembra? Isso, É um prazer estar falando para vocês, para os novos ouvintes, para quem eu não conheço, para quem eu já conheço. Vamos lá, uma chucaiada para todo mundo. Ok, mas Márcio, assim, te apresenta aí pra gente mesmo aqui, também para os ouvintes e para os internautas que nos seguem aí pelas redes sociais. Quem é Márcio Maracajá? E essa barba bonita, uma barba amarela, parece estar banhada, Moisés, a ouro 18, viu? Banhada a ouro 18 aí. Ô, Carlos, pra quem não me conhece, eu sou Márcio, né, do teatro. Muita gente me conhece como Márcio do teatro, né? Eu sou da família Nunes, então quando eu era ativista cultural aqui em Santa Cruz, todo mundo me chamava de Márcio Nunes por conta da minha família, que é muito numerosa, muito conhecida, então era uma referência, né? Eu adotei o sobrenome artístico Maracajá depois que fui embora para São Paulo. Maracajá é aqui a região, aqui entre Taquatinga e Santa Cruz, onde minha família tem origem, né? Então, em homenagem também a essa origem, eu me chamo Maracajá hoje em dia, né? Lá fora, ou fora do Brasil ou fora daqui do Nordeste, todo mundo me conhece por Maracajá. Quase ninguém me chama de Márcio, para você ter uma ideia. Certo. Eu sou professor, sou historiador, sou agitador, assanhador cultural, né? Realizador de muitos projetos aqui em Santa Cruz, até 2004, né? Quando eu fui passar um tempo por fora. Sou do teatro, né? Tenho formação livre no teatro. Já fui diretor de cultura dessa bagaça, daqui de Santa Cruz, 2 mandatos. Isso foi na época de quem eram os prefeitos? Trabalhei na gestão de Aragãozinho, não como diretor, né? Edson era o diretor, era assistente dele, junto com Socorro Maia, Avani, Pio, Marconi, Pitombinha, né? A gente teve era um grupo de figuras tivemos relevantes. uma oportunidade legal, Foi, acho que única vez a gente teve uma oportunidade como aquela, mas também só foi ali. E aí na gestão de Zé Augusto, na gestão de Zé Augusto, fui diretor de cultura, e na gestão de Hernando também. Ou seja, eu fiz tive o feito de trabalhar pros Boca Preta e pros Cabecinha, pros Taboquinha, né? Isso é curioso. Então, por certo, não é? Numa cidade dessa, não é? Que tem um acirramento político motivo, ou né? Politiqueiro, vamos assim dizer, passar em 2 gestões é um marco, não é? Então, não foi fácil, né? O Bosco aqui disse aqui fora do microfone, então é porque fez um bom trabalho, mas é isso mesmo. Olha, eu fiz o que pude, né? Porque na verdade eu estava ali figurativamente, né? Como a maioria dos diretores de culturas cumprem esse lugar, esse papel. Eu servia para assinar contra-cheque e como é o nome? As notas de empenho, não apitava nada, não tinha dinheiro para nada, não podia fazer nada. Então assim, era mais figurativo do que eu conseguia fazer muito mais coisa, ou com o meu dinheiro do bolso, do meu salário, ou por fora, no meu grupo. Então eu conseguia fazer muito mais coisa fora da máquina, né? Do que dentro da estrutura, né? Enfim, parece que não mudou muita coisa não. Perfeito. Eu hoje não vou iniciar fazendo perguntas. Eu vou passar para o professor Moisés Américo para fazer a sua intervenção aí de acolhimento ao Márcio, não é? E também aí fazer a pergunta que achar que lhe convém. Eu quero ser direto pra gente começar o bate-papo falando sobre cultura, porque ontem teve um debate na Câmara de Vereadores, eu acompanhei a discussão na Comissão de Educação, presidida pela vereadora Jéssica, né? Um grupo de jovens aqui da cidade
estava discutindo lá para a formação de um conselho de cultura no município de Santa Cruz, porque existe uma lei extremamente desatualizada e não se enquadra com a realidade do momento atual que o Brasil atravessa. Inclusive aí é sobre isso, né? O STF, ele decidiu no último mês de fevereiro sobre a manutenção dos recursos da lei Paulo Gustavo até o final de 2023. E aí o governo federal tem a obrigação de restituir os valores que importa aí 3,86 bilhões de reais para que esse fundo de cultura seja fomentado as atividades culturais nos estados e nos municípios. E aí, se Santa Cruz está nessa idade da pedra, que não tem um conselho, qual é a tua expectativa para que esse dinheiro possa chegar aqui e possa contemplar tanta gente, já que você até colocou em um outro bate-papo, e inclusive no mês de março, né, do ano passado, quando a gente discutiu lá no Entre Amigos, essa discussão, você falou inclusive dessa lei, dessa possibilidade. E a gente, um ano depois, praticamente, se encontra e está sendo discutido, e diga-se de passagem, pela a disponibilidade desse grupo, né, de artistas aqui da cidade, que está indo provocar o poder público quando o poder público não tem a iniciativa. Exatamente, está invertida a ordem, né? É uma lei federal que era para ter sido executada ano passado, e aí o governo federal empatou e atrasou e fez de tudo, fez de tudo para que não rolasse, né? Como fez nesses últimos 4 anos de governo federal, né? Desde a extinção do Ministério da Cultura e todo o desmonte desse segmento, que tem uma parcela da população e uma parcela dos políticos, ou seja, quem legisla, quem dá as ordens, de não compreender que a cultura é um segmento econômico muito potente. Então, assim, tem um desmonte muito grande desse setor nos últimos anos, a gente percebe nesses últimos anos, e um congelamento, né, de recursos nesse sentido. E essa mentalidade, ela parece que também aqui em Santa Cruz não é diferente, né? Então, tem um pensamento de que cultura é um negocinho, dá um dinheirinho ali, dá uns trocados, faz aí. Quando libera, né? Exatamente. Então, essa massa de grana que vem agora para estados e municípios é uma injeção, né, para recuperar, para dar fôlego para esse setor que está desmontado, né? Eu estou há um bom tempo sem conseguir executar nenhum projeto, porque está tudo atravancado. Então temos esse movimento agora, e aí é papel de estados e municípios se organizar, criar seus conselhos, criar suas organizações, chamar a sociedade para debater, chamar os artistas para debater e escolher para onde vai essa grana, para que não seja toque de caixa e essa grana também não seja utilizada para fins eleitoreiros, né? Exatamente. Então, só vai ser contemplado aquele que reza na minha cartilha, que foi para minha campanha, né? Exatamente. Então, ano passado, por exemplo, eu tenho informações da Câmara Municipal de que foi gasto 5.600.000 em cultura. Eu não sei aonde foi para esse... Aliás, sei para onde foi para esse lugar, mas assim, eu sei que para os artistas da terra e projetos da terra, esse projeto não foi contemplado. Não está nessa conta, é outra coisa. Então, para que isso não aconteça, é importante que os fundos sejam criados, mas também os conselhos, para poder gerir e debater com a cidade. E dar transparência, né? Exatamente. Então, estamos dinheiro. fazendo um movimento, e é uma moçada com quem eu tenho trocado bastante, que está tentando atualizar essa lei, que é de 2003, 2004, se eu não me engano, essa lei municipal, super desatualizada, como você falou, muito... enfim, limitada. Então estamos tentando expandir isso. Estou fazendo contato com várias pessoas que em Recife trabalham com esse segmento, que conhecem de conselhos, né, para poder ajudar a gerir isso aí. E então esperamos que esse conselho seja criado urgentemente, né? A prefeitura e a Câmara ajude, quebrar essa morosidade, porque temos 60 dias para a execução dessa lei, né? Senão esse dinheiro volta, e é um absurdo que volte, né? Numa cidade de tanta violência. O valor destinado a Santa Cruz, aproximadamente aí quase 600 mil reais. 600 mil, exato. Isso com relação a Paulo Gustavo, a lei Paulo Gustavo. Verba federal que o município pode receber. Porque a gente tem do orçamento, que o Márcio colocou aí, dos 5 milhões do orçamento, esse é o orçamento do município. Que na rúbrica aparece para cultura. Agora, na prática aí a gente percebe que não é bem assim. Algumas coisas diferentes. É parecido com aquele material teu lá, da época que tu assumiu lá, né? Que você descreveu aí.
Exatamente. Então, tem esse montante vindo e eu acho importante que seja debatido, porque Santa Cruz tem índices de violência muito alto para a região, né, para o estado de Pernambuco. Né, tem aquele ditado que fala, né, de onde não tem educação nem cultura, a violência é quem vira espetáculo, né? Então, tem esse volume de dinheiro que circula em Santa Cruz, toda essa dinâmica que gira né, em torno desse modo de produção, de confecção em Santa Cruz. Né? Junto vem violência, a gente precisa aplacar. Violência crescente, inclusive os dados, né, oficiais do governo do estado revelou que Santa Cruz houve um aumento aí da violência. Precisamos em relação a 2021. Espaços imaginários, trazer crianças, adolescentes para fazer esporte, para ter acesso à cultura. Isso forma um povo e isso faz um povo melhor, um povo civilizado, entendeu? Sai da barbárie e vai para civilidade, é o que a gente espera, porque cultura também educa, né? Quando eu vou ao teatro, ao cinema, ao concerto, a um show, eu me educo, eu me refino, né? Eu bebo de uma excelência extraordinária, que aquilo nutre a minha formação e nutre o meu ser. Então, eu sou uma pessoa melhor, né? A pandemia mostrou isso para muita gente, né? Como a música, o cinema, o livro, a literatura foi fundamental para a gente não endoidar quem estava trancafiado, entende? Então, esse movimento é importante para que a gente dê destino a esses recursos, né? Eles cheguem aonde deve chegar, mas a gente tá atravessando ainda essa coisa tão morosa e empatada que é aqui em Santa Cruz para esses assuntos. Eu vou passar para Bosco, mas antes eu gostaria de fazer uma pergunta. Quer dizer que, do ponto de vista legal, esse conselho para receber o município, para receber esses recursos, o conselho tem exatamente 60 dias para estar devidamente regularizado, isso é? Na prática já era para estar funcionando. Acontecendo essa discussão. Isso, perfeito. Porque o conselho vai ajudar a gerir e destinar para onde vai. Porque onde a prefeitura não pode dizer assim, vai ser o projeto não do fulano é isso, e do ciclano. Perfeito. Ou vou usar na festividade tal ou nas comemorações tal. Não é isso. Então o conselho precisa estar e tem que ter pessoas de todos os segmentos da sociedade, inclusive os artistas nesse conselho. Sobretudo, né? Sobretudo para que seja uma coisa horizontalizada, na transparência, justa, né? E não seja também feita nas coxas nem a toque de caixa. Perfeito. Tem um bocado de pessoas aqui já dando o seu boa tarde, mas eu gostaria de, em nome dessas, destacar o Coronel do PIF. Você conhece o Coronel do PIF, não é? Conheço. Pronto, o Coronel do PIF está dizendo aí que estamos juntos nessa. É nóis. Coronel do PIF também é um ativista cultural e faz um trabalho aí excelente. Meu grande abraço. Nessa área da cultura popular. Bosco. Querido Márcio, veja, primeiro antes de fazer a pergunta, registrar aqui, se não me esqueço, do Paulo Ricardo. É conhecido, algumas pessoas que chamam ele de Paulinho. Paulo Ricardo, que foi inclusive outro aluno aqui da Rádio Vale durante muito tempo. Ele mandou um abraço para você, tá certo? Diz, olha, manda um abraço ao Márcio, grande amigo dos tempos de escola. Então, ele tá te mandando um abraço aqui pelo Zap, tá certo? Ô Márcio, veja só, a minha pergunta foi até baseada dentro do que você acabou de falar, mas eu queria até um aprofundamento nessa questão aí. Veja só, a importância da cultura, de fato, os governos de forma geral não dão muita, e muitas vezes as pessoas não percebem de fato quanto é importante ou deveria ser importante esse investimento na cultura. E você até falou há pouco sobre a questão de, além da educação, a cultura ajuda pessoas de fato a, claro, se socializar, pode ajudar pessoas talvez pessoas que estão nas drogas de alguma forma ter essa colaboração. Eu queria te perguntar no sentido da escola em si. A gente sabe também que os governos, de forma geral, não têm muito interesse de investir na educação, mas no sentido da escola, a escola de qualidade, vamos pensar de que forma a escola deveria ser para estimular os seus alunos, aquelas pessoas, os que estão recebendo aquela informação, de dar valor à cultura, às artes, né? E dentro dessa pergunta aí também eu te pergunto como é que Márcio se descobriu, vamos dizer assim, amante do teatro, de ser ator. Como foi que Márcio de fato se percebeu, ou de fato alguém o estimulou? Com certeza alguém estimulou, mas queria que você dissesse desse sentido, que foi que te fez perceber se também é uma vocação. Mas assim, se é uma vocação também, até que ponto a escola pode colaborar para essas descobertas?
Muito oportuno, viu, Bosco? É o seguinte, eu sou educador, né, arte educador, trabalhei muitos anos nas escolas de Santa Cruz do Capibaribe, as escolas particulares, e em Caruaru também, né, grandes colégios de Caruaru, como professor de teatro, nessas escolas particulares daqui e de lá. Desenvolvi alguns projetos via Secretaria de Educação, não em sala de aula eu diretamente, mas na Secretaria, na Diretoria de Cultura, ou sendo assistente ali nos projetos da Secretaria de Educação, pude desenvolver alguns projetos aqui em Santa Cruz. Esses projetos são fundamentais na minha visão, porque além de dar esse refinamento, trazer esse refinamento, porque a arte educa, né? Cultura educa. A cultura, na verdade, é sobre a alma do povo, né? As características de um povo estão expressas na cultura, na sua música, na sua culinária, na sua dança, enfim, todas as suas manifestações. Todas essas manifestações são traços de um povo. Então isso é cultura, né? Então quando a gente oferece isso para crianças e adolescentes que estão em formação, a gente está, de certa forma, dizendo, olha, o mundo pode ser muito maior do que se apresenta, né? O poder da criação e da criatividade, ele é muito potente, né? Então a gente ensina criação e criatividade quando eu apresento cultura para uma pessoa. Quando você vê um livro, vê um filme, aquilo te move para pensar em outras coisas. Então isso aguça a tua criatividade. E a cultura, ela também é a expressão do povo, né? Então, se eu ensino para as crianças que é importante apreciar a arte, seja ela na sua qualquer linguagem que seja, eu estou dizendo, olha, você também pode se expressar. Em você também há isso que você pode expressar. Você pode, de repente, se descobrir cantor, pode se descobrir compositor, poeta, pintor, né? Enfim, são muitas possibilidades. Então, essa expressividade que a arte na escola favorece, ela é muito importante na formação de um ser, de um indivíduo. E esse indivíduo, no todo, no seu coletivo, vai fazer a diferença. Então, se eu ofereço para todos, a minha sociedade como um todo vai ser diferente. Não é à toa que a gente tem ainda essa visão, né, de que a Europa, o continente e o povo europeu são superiores a gente. Eles têm mais história, né, mais tempo de história, portanto, se tiveram como se trabalhar, tem uma arte expressiva ao longo dos séculos, e isso faz aquele povo realmente mais refinado, mais requintados, né? Nós somos baby ainda, né? Muito bebê em relação a eles. Esperamos que um dia nossa sociedade seja culta, educada, como a sociedade, como os europeus, que a gente tanto idealiza, né? Mas isso é uma construção, e isso não é de um dia para a noite, isso tem que ser incentivado, estimulado, e cabe ao poder público fazer esse papel, né? Oferecer essas condições, dar acesso. Então, se eu tenho um projeto cultural dentro das escolas que ensina o básico, né? Música, dança, teatro, pintura, eu estou fazendo algo muito importante na formação daqueles seres. E um parêntese é que nessa sociedade que nós vivemos, Santa Cruz do Capibaribe, que produz moda, confecção, a criatividade é um elemento muito importante, né? Quem é criativo aqui se dá bem. Quem só copia o dos coleguinhas, só copia o dos coleguinhas, então falta criatividade, né? Inclusive na hora de copiar, né? Então quem é criativo se destaca. Então é importante fomentar isso, porque pensando nesse aspecto, a gente vai ter uma sociedade muito mais criativa, vai criar muito mais soluções, vai ter muito mais engenhosidade intelectual, mental, para criar soluções que melhorem as nossas condições. Então esse é o papel dos poderes públicos, né? Oferecer nas escolas isso, principalmente para quem não tem acesso, porque as escolas particulares já fazem isso, mas é para a elite, né? Não inclui todo mundo, é só um recorte, exatamente, né? Depois posso falar melhor sobre isso. E respondendo a sua última pergunta, eu fui aluno de escola pública, estudei na escola Padre Zuzinha, né? Comecei a estudar lá quando era 31 de março ainda, e fui aluno de Avani Lopes. Fui aluno de Avani Lopes, e ela foi a minha grande referência, ela que me apresentou esse universo do teatro, e ali naquele momento, eu tinha 7 anos de idade, eu já sabia que eu queria fazer aquilo, eu não sabia o que era, nem como se chamava, mas eu queria era aquilo. Então eu precisei que alguém me mostrasse, se fosse apresentado. Então
veja como é importante, né? E depois fui aluno de Vani durante muito tempo, viramos parceiros de trabalho, colegas de palcos, né? Dirigi a Vani muitas vezes. Tivemos uma troca respeitosíssima, valiosíssima, artisticamente falando. Então, ela foi um farol para mim no princípio. E eu sei que para outras crianças, para quem eu dei aula depois, também aconteceu o mesmo processo. Então, assim, eu estou devolvendo aquilo que eu recebi, entendeu? Então, assim que começou essa minha história. Respondi, né? Sim. Perfeito, Márcio. Vê só, eu gostaria de saber de você o seguinte: o que é que o teatro, vamos assim dizer, a arte de fazer teatro pode contribuir no sentido de diminuir, no sentido de conscientizar, vamos assim melhor dizer, a população face a esse fosso de distância que tem entre uns poucos ali que detêm o poder e, sobretudo, o poder econômico, concentram excessivamente renda, não é que nós temos uma das maiores concentrações de renda do mundo está justamente no Brasil. O que é que o teatro pode fazer do ponto de vista de conscientizar o povo, de conscientizar essas massas, não é? Para que eles abram a sua mente, não é? E vejam a necessidade de se organizarem, vejam a necessidade de desencadear lutas em defesa dos seus direitos, e dentre elas o direito ao acesso, ao livre acesso à cultura e, sobretudo, à cultura de qualidade. Olha, um pouco tem a ver com o que eu falei anteriormente sobre isso começar nos pequenos, na formação, né? Eu pegar um cavalo velho para domesticar é bem mais difícil, né? Então pegar um adulto que tem uma visão de mundo mais estreita, mais conservadora, mais restrita, enfim, e abrir os horizontes dessa pessoa é muito mais difícil, né? É uma pedra muito mais difícil de lapidar. Quando a gente tem uma criança em formação e a gente apresenta essas linguagens, dá acesso a essas linguagens e diz para ela: você também pode. Porque não é para eu mostrar e dizer, olha como é importante, mas você não pode, né? Então, quando eu faço isso numa escala ampliada, por exemplo, numa rede pública de ensino, né? Eu estou dando para essas crianças essa possibilidade de ampliar a sua percepção crítica, artística, sutil, mais refinada. Isso com certeza faz diferença na fase seguinte e também na fase adulta, né? É mais fácil, é mais eficiente essa ação. Eu não acredito muito de que vamos chegar hoje em Santa Cruz, vamos botar todo mundo para ir assistir o teatro ou para apreciar a cultura. Não vai ser fácil, né? Esbarramos em muitas coisas, né? Em ignorância, em falta de conhecimento sobre o assunto, enfim, várias limitações, e fica difícil de atingir um número maior, né? Quem faz esse papel de atingir um número maior ainda é a TV, né? Certo. A partir de seus formatos, ela ainda consegue atingir um número maior, principalmente de um recorte da sociedade mais acrítico, né? Às vezes se está ali sentado e passa uma obra interessante na TV, aquilo dá uma mexidinha, né? Isso acontece com a TV. Com o cinema vai quem quer, né? O cinema eu sinto que é para uma elite cultural ainda, não é uma coisa popular. A gente não vai ao cinema comumente, normalmente. É um acontecimento, né? Os grandes centros que têm mais salas de cinema, isso é uma coisa mais comum. Aqui, por exemplo, nós não temos, já tivemos salas de cinema em Santa Cruz, hoje em dia não tem. O tempo passou, em vez de evoluir, a gente regrediu nesse sentido. Então, cinema tem mais dificuldade de atingir o grande público, o teatro também. Quem aprecia teatro é um hábito que se cria, e esse hábito ele é plantado lá na infância também, quando se forma públicos e plateias, né? O hábito de ir ao teatro, apreciar uma obra, é uma coisa que se começa na infância. Eu só vou dizer, não fui no teatro. Por quê? Porque eu não gosto. Não gosto porque não conhece. Nunca foi, né? Ou viu uma coisa que não era legal e aí tirou a média por aí, entendeu? Então, é uma coisa que é importante que comece cedo. Certo. Porque isso vai ser um adulto diferente, sabe? Vai ser um adulto que vai saber apreciar arte. Não vai engolir qualquer porcaria também, entendeu? Seja ela em qualquer linguagem artística. Então, quando a gente aprecia e tem referências, eu não engulo qualquer coisa.
Perfeito. Sabe? Não me venha com qualquer porcaria que não vai me convencer. Vai te convencer, Exatamente. perfeitamente. Mas, Márcio, me diz uma coisa aí, para em seguida eu passar para o professor Moisés. Não haveria uma necessidade, uma vez diante do que você aí coloca, de que também o teatro convencional, não é? Os espaços também de teatros convencionais, por exemplo, Recife, Santa Isabel, Teatro do Parque, etc., não tem acesso. A população de baixa renda, a população periférica não tem esse acesso, não é? Não seria interessante os municípios, o governo, os entes federativos investir no teatro popular, no teatro de rua, coisa dessa natureza? Aqui teve um vereador, por exemplo, o Vando da Sertec, que ele colocou um requerimento dirigido ao prefeito e extensivo ao secretário de Cultura do nosso município, o Adeilson, né, o Gordo, popularmente conhecido, no sentido de construir um teatro de arena. Quem foi o vereador que fez isso? Vando da Sertec. Uma chucaiada para Vando da Sertec. Uma chucaiada. Isso me alegra, Não é chucaiada, muito, é um glu-glu-glu de um peru. Mas é interessante. Nossa, mano, vamos conversar sobre isso. A ideia dele, não é? Maravilhoso. E ele também fez um encaminhamento do ponto de vista de requerimento para o prefeito, para que o prefeito instituísse o registro de patrimônio vivo do município de Santa Cruz do Capibaribe. Ele, inclusive, se encontrou com Dona Joana, que é uma ativista cultural da Paraíba, mas necessariamente de João Pessoa. Não sei se você já ouviu falar na mesma, mas é uma figura decente, né? E fez essa articulação para que tivéssemos a possibilidade de termos uma audiência, uma conversa com o Silvério Pessoa, que é secretário estadual de Cultura. E lá foi debatido uma série de coisas, né? E dentre elas tornar a orquestra sanfônica de 8 baixos de Santa Cruz do Capibaribe única do Brasil e única do mundo, até onde eu tenho conhecimento, né? Um patrimônio histórico e imaterial, isso a partir do município de Santa Cruz do Capibaribe, e aí desencadeando essa luta em nível nacional, em nível estadual e em nível nacional. Mas aí me fala aí dessas coisas e da questão do teatro popular. O teatro no Santo Agostinho, não é? Aí do Santo Agostinho a gente recebe o abraço de Lucélio está escutando, também a Renata, a Ana Cristina, o Naldo Mecânico, enfim, tem um bocado de gente aí boa nos escutando e nos vendo aí pela live, Facebook, né? Pela live do Facebook da Vale do Capibaribe, não é? A Vale FM 91.7. Olha que coisa boa. Então, olha, me alegra saber de um projeto como esse, viu, Vando? Porque precisamos de espaço. Eu tive uma conversa com o prefeito ano passado, né? Ele falou que vai fazer uma reforma no Teatro Municipal. Falei para ele que é louvável, necessita, porém não resolve o problema, né? Para quem não sabe, aquele Teatro Municipal só existe por conta de uma barganha política feita entre a Líder Tiburcio e a prefeitura, né? Que queria trocar o terreno onde é o teatro pelo terreno onde é o ex-supermercado dos Tiburcio. Então, uma coisa inconstitucional, né? Mas sim, com a justificativa de não, vai ser para o teatro, é uma boa ação, então engolimos uma lorota e foi construído aquele teatro ali, né? Na época era até ok para o tamanho da cidade, mas a cidade cresceu muito, muito, né? Proporcionalmente falando, não atende à demanda aquele teatro, né? Não custou um centavo para a prefeitura. Então, acho que já deu a hora de ter um teatro, um centro de convenções, um espaço realmente que a gente possa chamar de teatro, porque esse que nós temos é um auditório, para quem não sabe, tecnicamente falando, não se classifica como um teatro, é o que tem, né? Muito improvisado, não tem iluminação, não tem um bocado de coisa. Então, esse equipamento é um equipamento pequeno para a demanda. Perfeito. O tamanho da cidade. Então ele falou que vai reformar, não tem previsão de construir, porque a prioridade dele é o hospital. Fiz uma proposta para a rede pública de apresentar um espetáculo de teatro agora, no mês de maio, que é quando o meu grupo de teatro está completando 30 anos de fundação. Ótimo, né? Muito bem. Eu, Edson Tavares e Ana Maria, que já
né, já nos deixou. Fundamos esse grupo, fizemos vários projetos. Eu fui embora, o grupo que ficou continuou tocando como pôde. Estou de volta para dar uma chucaiada na geral, né, dar uma assanhada. E aí eu fui apresentar um projeto para comemorar os meus 30 anos, apresentar minha peça de teatro infantil para a rede pública. Não tive resposta positiva, né? Levei uma amassada de um bocado de meses aí para dizer que não era possível, não tinha recurso, né? Nos 5 milhões e 600 foi gasto com cultura, não tinha nem um centavo. É brincadeira. Era apenas 160 mil, ou seja, eu ia atender todas as crianças do município, enfim. Tipo, festa. Ingressos populares, preços populares, enfim, não rolou. Então, nesse sentido, precisamos ter um espaço maior para atender a população, precisamos descentralizar, mas para isso precisamos ter políticas públicas, né? Eu não sei nem se o povo sabe o que é isso. Né, políticas públicas. O que acha isso aí? Favorecer, diz isso aí pro acesso, povo. tipo assim, levar lá pro Santo Agostinho aula de teatro pra terceira idade, por moleque, pra moçada que tá sem fazer nada, que tá, enfim, enveredando por outros caminhos tortos aí. Olha, tem isso aqui, de repente você tem talento musical, descobrimos um cantor aqui, um compositor, né? Quantos cantores, compositores interessantíssimos saiu dos rincões, das favelas, dos lugares mais improváveis. Então a arte, ela brota em qualquer lugar, né? Mas precisa regar, precisa jogar sementes e regar, né? Para que brote alguma coisa. Então as políticas públicas são eu oferecer para quem realmente precisa, não tem acesso, aquilo que é de direito de todos. Está na Constituição, né? Está É preciso que as pessoas sejam vistas como um ser integral, né, que merecem ter acesso a essas coisas, e isso precisa chegar nos lugares. Era para ter uma arena de teatro em cada bairro da cidade. E o custo, né, do Teatro Arena é extremamente acessível, né? Tanto do ponto de vista de estrutura, como do ponto de vista de despesas com relação à produção, né? Com a aproximação do pessoal que faz teatro com o público e essa coisa toda, não é isso? Exato. Mas bem, vamos aqui passar para o professor Moisés Américo, mas o Vando aqui manda um forte abraço pro amigo Márcio Maracajá e diz assim ele: amanhã apareça na feira de Cacimba de Baixo, é a feira de animais lá, eu fui domingo passado, né? Moxa, é bom demais, menino, é um forró da Gota Serena, vice? É bom demais. E lá tem a tal da Cabroeira, é um grupo também cultural que faz umas atividades lá de forró, essas coisas todas, e o pessoal gosta, é muito bacana. E se puder, vá você amanhã lá juntamente com o seu companheiro Gustavo, comer bode, tomar umas 4 carraspanas boas de aguardente, eu fui tá no São entendendo? João do ano passado. E dançar um forró. Professor Moisés Américo. Márcio, tu fez aí um relato, né, do Porta na Cara de novo, né? Antes era Márcio desconhecido, antes era Márcio sem tanta experiência, mas que aprendeu bastante e foi embora. Márcio retorna agora, trazendo na bagagem. Quando foi, levou os cordéis, né? Foi uma das suas falas. Mas observando o plano de governo do prefeito eleito, tem lá apenas um ponto sobre cultura. Não tem, como foi, por exemplo, de saúde, educação, não. Sobre a cultura, se você consultar, não vai encontrar praticamente nenhuma referência. Mas tem lá, perdido lá, dizendo que vai criar e incentivar espaços culturais na cidade. Está lá no plano de governo do gestor atual. Passado esse período já de mandato aí, estamos entrando aí no 3º ano da gestão, Fábio Aragão, na sua perspectiva, qual é o novo tempo para a cultura e para a arte nesse governo? Qual é a tua avaliação? Eu estou esperando esse sol raiar aí. Inclusive eu fui falar com ele, porque assim, fui muito amigo de Fernando, né? Fernando era um entusiasta, um grande apoiador, né? Um grande incentivador, e não era demagogicamente falando, né? Muitos políticos se apresentavam quando era conveniente, né? Ou quando precisavam de legitimar alguma fala sua, então eles se aproximavam da gente. Fernando nunca foi isso, muito pelo contrário, né? Recordo que, por exemplo, teve uma das campanhas dele, ele candidato terceira via, eu, Vani e Betânia fomos contratados por ele, recebendo um cachê por apresentação para a gente desenvolver pequenas peças de teatro, pequenas esquetes para a gente apresentar nos comícios nos bairros. Então era um acontecimento. Eu, Vani e Betânia em cima de um caminhão, abrindo o comício com uma peça, falando sobre um assunto importante. Então
bancado por Fernando, né? Que ele fez a campanha dele todo na raça ali, né? Infelizmente, na época, ele não conseguiu se eleger. Tenho certeza que, como se ele tivesse sido eleito, ele teria tido um olhar mais atento para a nossa causa, né? Cobrei disso de Fábio, falei que tenho muita expectativa e esperança de que realmente ele faça a diferença e ele não seja mais um prefeito que passa na história da cidade e com pouca relevância, né? Porque a gente olha para trás e a gente não vê, né? Eu não vejo nada relevante na cultura. Não vejo. Não tem. Inclusive o próprio teatro, como você já descreveu aí, foi uma permuta, né? Exatamente. Trocando um prédio, um espaço na vida principal da cidade e colocando o teatro numa rua secundária, para mostrar a importância que se dá à cultura. É secundário mesmo. Então, assim, espero que ele ainda tenha um tempo pela frente, que ele possa executar isso aí que está prometido, né? Crie esses espaços, né? Possa fomentar projetos, coisas que deem acesso à rede pública, né? Porque, como eu falei anteriormente, sou aluno de escola pública, sou um sobrevivente desse sistema tão cruel, tão que espreme e te deixa só o bagaço, né? Eu sobrevivi a esse sistema de escola pública. Não tive acesso, na época, a projetos culturais como esse. Tinha a Vani, era a única referência. Quando ela foi diretora, eu, enquanto aluno, ela deixava eu fazer o que eu quisesse na escola, no sentido positivo, né? Tipo de criação. Tínhamos nosso grupo de teatro na escola, tínhamos uma cópia da chave da escola. Olha o pertencimento, olha a sensação, a ideia de responsabilidade que de tínhamos pertencimento. E que ela também depositava na gente, tipo, olha, eu tô com a chave da escola para vocês ensaiarem. A gente sabia que não podia fazer merda. Éramos muito jovens, então ela tinha essa confiança, era uma cumplicidade que se criava ali. E nesse esquema eu me formei, né, dentro dessa escola pública. Mas isso é um caso muito raro. Mas num contexto atual e ampliado, é preciso que tenha propostas, né? Que seja botar um professor de música em cada escola, sabe? Com uma atividade extracurricular, aberta à comunidade, não só às crianças, aberta à comunidade. Isso faz uma diferença muito grande. Isso sensibiliza a população, isso refina o ser, né? Eu te dou a oportunidade de que você tenha, sabe, possa descobrir em você capacidades que talvez você desconheça. Então é importante que isso aconteça, espero, né? Não consegui falar pessoalmente com a secretária da Educação, fiz contato com outro pessoal da secretaria. Na época era outro diretor de cultura, né? Esse projeto foi apresentado para ele, depois foi passado pro recente e nunca tivemos uma resposta positiva. Estamos aí fazendo de novo na raça, na tora, com o apoio dos amigos, os amigos que são empresários, que são sensíveis à nossa causa, e a gente vai lá de novo bater na porta deles, porque, enfim, não temos nada nesse sentido para nós, até o momento. Pois é, isso é uma situação delicada, né? E é uma situação que nos entristece, né? Entristece as pessoas que pensam melhor sobre a cidade, sobre a cidadania na cidade, etc. E oxalá que o prefeito Fábio, nesse quesito aí, ele procure seguir os passos, o alinhamento que havia quando em vida do Fernando Aragão, não é? Márcio chega aqui e levantou as mãos pros céus. Então aí, Fábio, vamos aí ver essa questão, vamos ver isso com carinho, vamos ver isso com a responsabilidade de vida, até porque a rigor, cultura mesmo aqui propriamente dita, a gente nunca teve, não é? Do ponto de vista do ponto de vista do papel e da responsabilidade pública do ente municipal, ou seja, Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe, independentemente dos prefeitos que passaram e do que aí está, que não tem correspondido. Tudo indo balaio da mesma coisa. Da mesma coisa, né? Uma prova é a ausência do conselho. Uma prova é a ausência do conselho, que é coisa básica. A ausência do conselho, não tem um conselho. Não se justifica, não se Tá justifica. É a coisa básica, não tem um conselho, não tem um fundo de cultura no conselho. Então... É tudo muito tímido, sabe, Carlos? Uhum. Mas acho que é tempo de a gente ajustar, sabe? De corrigir essa situação, nunca é tarde, para se atualizar, né? Nesse sentido, né? Principalmente que a gente está falando de uma pessoa que não é um ignorante, né? Uma pessoa mais consciente, né? Então a gente espera que tenha um pensamento mais arrojado. É o que eu espero em 2023. Até o slogan, né? Novo tempo, né? Novo tempo, novas ideias, novas propostas.
Inclusive, o projeto que eu apresentei era para a gente atender todas as crianças do fundamental da rede pública, que nunca aconteceu isso, eu nunca consegui fazer uma peça de teatro para toda a rede pública, né? Eu queria trazer essas crianças para o teatro, levar até os distritos, né? Os lugares mais distantes, e isso não foi possível. Aí, mais uma vez, eu vou executar, porque eu não vou desistir de fazer meu projeto, vou fazer a minha comemoração, né? Fazer 30 anos de existência de um projeto cultural nesse país é resistência, né? É um ato de resistência. Heroísmo, sei lá o que pode chamar, né? Então, mais uma vez eu vou executar, porque eu sou teimoso, né? Eu não desisto fácil, tô calejado, né? Nasci nesse agreste quente aqui, seco, então resiliência me sobra. Aprendi desde cedo, né? Eu vou fazer o projeto com as escolas particulares, que sempre foram minhas parceiras, mais uma vez eu vou fazer para elas. Fico feliz que as escolas particulares tem essa abertura, né? Tem essa abertura, mas me entristece por um lado, porque vou de novo fazer para a elite santacruzense. Eu não vou fazer para quem está mais distante, para quem está lá na beira, para quem está na margem, né? Então, é bom, por um lado, vou comemorar, vou apresentar para as crianças, coisa que eu gosto muito, fazer teatro infantil, porque eu acho que educa, é importante. Eu faço teatro infantil, teatro juvenil, teatro adulto, porque eu acho que todas as faixas etárias precisam, né, ter acesso a isso, mas vou fazer somente para quem pode. Quem já tem acesso, na verdade. Né? É meio cruel nesse sentido. Mas enfim, espero que mude, espero ser convidado para conversar e para me apresentar proposta e não chegar lá tendo que propor coisa que nem acontece. Então, para mudar, que o prefeito e que o Adeilson, né, o Gordo, sabendo que você está em Santa Cruz, vai estar em Santa Cruz por quanto tempo ainda? Alguns meses. Alguns meses, não é? Tem que me tolerar de novo. E se utilizem no bom sentido, não é? Dessa mente, desse espírito, não é? Que você tem com relação à questão da cultura, e lhe procurem, não é? Para dialogar, para conversar. A Câmara também deve também fazer esse exercício, não é? Para que essas coisas possam de fato fluir verdadeiramente e não fluir assim, como meia água, meia boba, não é? Meia boba ou meia boca? Meia bomba, não é? Como historicamente tem sido feito, né? Bosco, fica à vontade. Registrar realmente essa questão que de fato aproveite uma pessoa como o Márcio, que já tem conhecimento de Santa Cruz, já tem história aqui, é uma pessoa de Santa Cruz e que adquiriu tanta experiência da forma que adquiriu, pode ajudar tanto nesses meses que ele ainda vai passar por aqui. Ô Márcio, veja, você falou um dos pontos há pouco sobre a questão de, como tudo na vida, por mais que se haja o estímulo, por mais que se as pessoas interessem por ajudar outras, tem gente que não vai se agradar daquelas informações que estarão recebendo, e é o direito de todos, evidentemente. Mas eu vou fazer um registro para depois te fazer uma pergunta. Veja, uma certa vez eu fui ao Teatro Municipal, eu confesso que nunca mais eu fui, mas antigamente eu ia mais. E fui com uma pessoa, eu sou evangélico, e fui com uma pessoa evangélica, né? E convidei ela para ir para o teatro. Às vezes há em algumas igrejas evangélicas, não todas, e algumas religiões, a ideia de que só consegue ver coisas boas na igreja, ou coisas, vamos dizer assim, divinas dentro do pensamento de Deus de cada um, que a gente tem que, lógico, respeitar, só ver coisas, mensagens divinas de fato na igreja em si. E aí eu sempre acho interessante o teatro para rir, lógico, para o entretenimento e para mensagens que vão além de rir, né? Nesse dia foi uma peça teatral, eu procurei aqui, eu esqueci o nome completamente da peça. Foi uma peça que o produtor era Marcondes Moreno, o radialista Marcondes Moreno. Isso, um abraço aí para Marcondes Moreno. E uma peça excelente, literalmente top. Os dois atores eram César Moraes, o conhecido César da Zíper, e acho que André Casanova era o outro ator. E eles faziam o papel de duas irmãs, duas mulheres, duas irmãs. E para resumir, que é longo, lógico, você o ouvinte vai entender o que eu quero dizer. Veja, os dois tiveram uma representação máxima na peça. A peça tem uma mensagem extraordinária sobre perdão e sobre convivência. Uma peça extraordinária sobre perdão e sobre convivência. Mas para resumir, a pessoa que foi comigo não conseguiu ver essa mensagem. Ela só conseguiu perceber os palavrões, que de fato havia alguns palavrões, popular palavrões, na peça. Ela não conseguiu refletir sobre a mensagem da peça. Eu achei assim um negócio extraordinariamente da pessoa.
Para mim é uma mente pequena nesse sentido, porque a mensagem da peça, Marconi Moreno, quando produziu essa peça, de parabéns, foi uma apresentação, os 2 atores foram muito bons. Eu aprendi muito sobre essa questão daquela peça sobre o perdão, a peça queria mostrar isso, e sobre a importância de fato da convivência, enfim. Mas a minha pergunta em si, para resumir aqui, Márcio, é o seguinte: existem pessoas que dizem assim em relação à comédia, por exemplo, que as comédias de antigamente, até os programas de comédia de televisão, até mesmo as peças teatrais, elas eram mais proveitosas às vezes. Por quê? Porque às vezes havia uma forma, não sei se a palavra é essa, bullying, ou talvez um desrespeito, um rebaixamento de algumas pessoas, tipo as pessoas que são homossexuais, os negros. Havia zombaria às vezes em peças de fazer as pessoas rirem, quando a piada era sobre o negro. A loira, né? Havia um ditado, a questão da loira burra, e as pessoas riam nas peças, enfim. Eu queria que você dissesse até mesmo nessa questão de como o teatro em si, né, pode ensinar de fato a ver coisas, vamos usar esse termo, divinas nisso aí. Eu queria que você nos explicasse dessa questão. É bem oportuno. É o seguinte, eu acredito que para eu poder apreciar uma obra, seja ela um teatro, um filme, um disco, um livro, uma exposição fotográfica de pintura, etc., eu preciso ser treinado para isso, né? Ninguém pega um carro e sai dirigindo. Você treina, você aprende o mecanismo, né, como funciona, e aí você pode usufruir e ir longe com aquele mecanismo. A mesma coisa com a arte, né? Para eu absorvê-la da melhor forma possível, mais criticamente, poder ver nuances, ver coisas que, né, não estão totalmente explícitas, que me fazem pensar, é preciso que eu treine essa minha leitura, né? Eu seja aguçado e estimulado isso. Isso começa pequeno, né? Isso começa pequeno. Realmente concordo que o teatro, né, e eu acho que a arte como um todo, nos últimos tempos, tem se alinhado nesse sentido do politicamente correto, né? Que para uns é um problema e é uma chatura, mas a gente entende hoje em dia que, tipo, esse tipo de piada que você se referiu, eles não são interessantes, eles não educam, né? Eles diminuem a pessoa e eles, além de expor a pessoa, aquilo além de magoar pessoas, também aquilo pode matar, aquilo também pode ferir, sabe? De forma mais, como posso falar, real, não sutilmente, né? De forma real. Então esse tipo de piada, esse tipo de pensamento ainda mata pessoas, né? Gays, pretos, enfim, pessoas diferentes, elas não... Se a gente faz piada com isso, eu estou legitimando esse tipo de pequenas violências que podem virar muito grande. Então, tem um movimento de que isso não é interessante. Para fazer rir, eu não preciso esculhambar, né? Eu não preciso diminuir o outro, né? Eu posso fazer isso de forma mais inteligente. É claro que fazendo bullying é mais fácil, né? O alcance é mais imediato e é fácil, é raso. Além de fácil, é raso. Se eu faço isso de forma mais inteligente, eu estou te estimulando a pensar e refletir comigo. Então, inclusive coisas engraçadas. Então, uma peça, ela tem o papel de levar uma mensagem, obviamente, seja ela política, seja ela espiritual, seja ela, enfim, social, ela educativo, ela tem esse poder. A mensagem está ali. Como eu apresento, como eu faço, ofereço ao público essa possibilidade de pensar, é uma elaboração minha, né? Então eu treino, eu estudo, me preparo para fazer isso e espero que o público que vai receber a mensagem, o meu interlocutor, tenha a abertura, esteja com seus canais, suas percepções todas abertas para perceber as sutilezas, coisas que eu mostro ali no sutil, que às vezes um não pescou, um não pegou. Mas tudo bem também, né? Se sua companheira ou seu companheiro que estava com você naquele momento não compreendeu tudo, tem uma limitação na sua leitura. Não podemos julgá-la nem criticá-la por isso, entendeu? Talvez não teve acesso de treinar esse olhar, né? Essa percepção. E eu acho que o teatro tem esse poder de provocar nas pessoas, né? A gente escuta uma música e diz, nossa, essa música me dá uma sensação tão de paz, essa música me dá uma sensação tão disso. Porque é a arte fazendo o seu papel de atingir a gente e nos sensibilizar. A mesma coisa com um livro, né? Termina um livro e chora.
né? Imaginei aquela história inteira, no final me emocionei. Falo, olha que construção maravilhosa. Esse autor se debruçou para construir uma obra, né, que no final provoca isso em mim. É incrível. É de uma genialidade, né? Então, os artistas têm esse poder de... Eles não são melhores nem piores do que qualquer pessoa na sociedade, mas eles têm um papel na sociedade muito importante, que é do sonhar, sabe? Tirar do ordinário, daquilo que a gente vive ordinariamente, ou seja, dia a dia, no comum, e te levar para um plano extraordinário. Aquilo pode durar 50 minutos, que é o tempo de duração de uma peça, né? 45 minutos a duração de um disco que a gente ouviu, né? Por exemplo, o disco de Águida, quem não escutou ainda, é uma obra. Esse muito, disco, muito quando daqui a uns 20 anos, o povo vai dizer assim, nossa, essa menina aí é... Quem era essa, sabe? Quem é essa? É uma obra bem construída por ela e por Juliana Holanda. Inclusive uma chucaiada para Águida também. Grande chucaiada para Águida. Então, assim, escuto aquilo, escutei longe de Santa eu vou trazer Cruz. o chucailho para aqui, viu? Traga. Lembra que era no programa de Natália que tem a chucaiada, né? Isso. Então, eu escutei o disco de Águida fazendo uma viagem de São Paulo para o interior de São Paulo. Nos fundos eu falei, nossa, mas que eu estou aqui em São Paulo e estou sentindo o cheiro agreste, o cheiro da poeira, o cheiro dos panos de Santa Cruz, sabe? Eu sinto a catinga de linha sendo queimada na vela, as pontas de linha. Eu consigo sentir esse cheiro ouvindo esse disco dessa garota. Então é um poder que a arte tem, né? Ela botou ali numa caixinha, né, uma obra. Se for bem conservada, isso pode atingir, sabe, como muitas obras de muitos criadores artísticos já morreram e continuam, sabe, fascinando gerações. Então a arte tem esse poder, é muito poderoso, entendeu? Eu tô aqui falando, eu sou muito empolgado com a arte, porque eu acredito muito, ela vibra em mim. Se eu não fizer, eu endoido, então eu preciso botar para fora. A minha expressividade se manifesta nesse lugar, e eu sempre espero que, para quem eu vou oferecer, saiba saborear. Não coma de uma colherada só, sabe? Vá experimentando os sabores, as nuances, as texturas. É assim que eu espero que quem vai apreciar o meu trabalho faça. Como eu vou quando eu vou ver um filme, ou ler um livro, ou sei lá, ver o quê. Eu vou com as minhas esporas todas, né? As minhas gueuras, as minhas antenas todas expandidas para eu poder absorver o melhor daquilo. Ver aonde que aquilo me toca, aonde que aquilo me alcança, né? E aquela sensação que a gente sente é muito única, né? Quando a gente vê um filme e chora no final. Ok. Né? É incrível esse poder. Então a arte tem esse poder e eu acho maravilhoso. Perfeito. A Geizinha Silva manda aí um abraço aqui para todos do programa, né? Então um abração aí, Geizinha. Uma chucaiada para ela também. Uma chucaiada para Geizinha. Belengo, lengo. É isso aí. Professor Moisés Américo. Não, você falou de sonho. A gente tá chegando já ao final, né? Isso, eu perfeito. Fico preocupado com esse horário. Mas o amigo Egídio ainda não chegou. Enquanto o amigo Egídio não chegou e o Caleb assim permitir, estaremos por aqui. Não muito tempo, mas sim. Só mais um tiquinho. Mas você falou de sonho aí, que a arte consegue, né? Despertar. E aí, 2023, 70 anos de Santa Cruz do Capibaribe, ano da emancipação, né? 70 anos de emancipação política. Mas você, como é que você vê a Santa Cruz dos teus sonhos? Como é que tu enxerga? Olha, desde que eu fui embora, eu tenho uma relação muito profunda, né, com essa cidade, né? Inclusive fui embora bem zangado, de tanto levar a porta na cara e levar não e insistir tanto. Tem uma hora que cansa, você vai dizer, vamos se danar tudinho, eu vou embora. Foi o que eu fiz, foi a melhor coisa que eu fiz na vida. E trabalhar com outras pessoas, sabe? Pessoas que falam a minha língua, que me entendem, que me prestigiam, não no sentido de que eu preciso confete, sabe? Mas no sentido que valorizam o que eu faço. É respeitar, né? Exato. Por exemplo, eu tive esses quase 17 anos que eu morei em São Paulo, eu tinha um acesso com a rede Sesc de São Paulo. Assim, eu fiz apresentação de teatro em todas as unidades da cidade, em muitas cidades do interior. Eu conheci São Paulo todo batendo o estado, fazendo apresentação em Sesc, levando peça de teatro, levando contação de história, levando algum projeto cultural de cordel. Muitos projetos culturais de cordel eu fiz pelo Sesc. As pessoas me ligavam, professor, você tem o quê sobre literatura de cordel para um evento que vai acontecer em novembro? Eu dizia, você quer o quê, meu amor?
que é que você quer? Aí vai ter uma exposição de J. Borges lá no Sesc Interlagos sobre os irmãos Grimm. O que é que você pode contribuir nesse projeto? Entende? Assim, é uma procura e um reconhecimento do que você é capaz de fazer, que isso enobrece a sua arte, né? Isso enobrece o que você faz, o seu ofício. Aqui eu nunca vivi isso, infelizmente, né? Então, no meu sonho é que isso possa se reverter, porque nunca é tarde, né? Pra gente retomar o trecho, retomar o rumo, a rota, recalcular ela, nunca é tarde. Eu espero que a gente possa, como a Vani me fez sonhar, me catucou, me assanhou para eu virar um artista que virei, que outras Avanis, outras pessoas possam, sabe, ser uma referência para essas crianças nas escolas públicas, nas suas linguagens, no teatro, na música, na dança, sabe, nas artes plásticas. É importante que isso aconteça. Então, o meu sonho é que todo mundo possa ter acesso. E aí daí eu digo, gosto, não gosto, quero, não quero, mas eu tive acesso para poder escolher. Não vou dizer, eu não gosto de cinema, nunca fui, como é que eu sei, né? Então, a gente tem esse grande teatro de Fazenda Nova aqui do lado, né? Um teatro quase secular agora, o maior teatro ao ar livre do país. Estamos tão perto de um lugar como esse, mas assim, tem muita gente de Santa Cruz que nunca foi lá, entende? Então, assim, é preciso ensinar, e é de pequeno. Então, eu espero que isso, num novo tempo de verdade, isso possa ser algo comum, natural, cotidiano, né? E a gente possa dizer, nossa, na nossa cidade a gente tem um estímulo à criação, à criatividade que a gente não vê em outros lugares, e isso contribui muito para a formação do nosso povo, mas também para a economia do nosso povo. Perfeito. Né? É o que eu espero, é o que eu sonho. Perfeito. E é inconcebível. Tu lê aí, se der certo, aí tu me dá um ok. Se não der certo, você não faz nada. Sim, eu posso falar, mas eu só não entendi o que é que está escrito aqui. Pode perguntar, eu não entendi. Calma, então vamos chegar lá. Com o Márcio não tem censura, não. Não, oxe, imagina. Olha, mas vê só, Márcio, a gente fica assim, é triste, não é? E aí fica inquieto, não é? Nós temos assim, tantos valores aqui em Santa Cruz do Capibaribe, você é um desses grandes valores aqui de Santa Cruz do Capibaribe, não é? E rodar São Paulo, como você colocou, bater a maioria dos municípios de São Paulo. Parece-me também que você já fez um trabalho para a Secretaria de Cultura da cidade, sim, a Secretaria do Estado, do município e do Estado de São Paulo. E a gente não vê professor Moisés Américo, a gente não vê Caleb, não vê Bosco, não é? Uma pessoa como o Márcio e outras pessoas não ser procurado pelas autoridades, não ser procurado na medida do possível também pelas entidades, tá entendendo? Para fazer um trabalho decente, né? Aproveitar dessa riqueza que você tem, dessa riqueza intelectual, dessa riqueza prática e assim por diante. Mas eu gostaria de te fazer duas perguntas, não é? Eu aqui escrevi uma, mas essa aí eu vou tirar de cena. E o seguinte, eu percebo uma certa resistência aqui em Santa Cruz especificamente. Estou em Santa Cruz, eu não estou em outros municípios, mas isso também acontece em outros municípios, de que não se dá o valor devido a uma criação de uma fundação de cultura, não é? Historicamente é o quê? Diretoria de Cultura. Vamos tratar aqui a partir de Santa Cruz. Diretoria de Cultura, aí depois de Diretoria de Cultura passou para Gerência de Cultura, não é isso, professor Moisés? Não é gerência? Só muda o termo lá, porque antes era Diretoria de Cultura e mudaram só a nomenclatura. Mas continua com a mesma prática, com os mesmos vícios. E por que não uma fundação de cultura? Por que não... porque essa resistência de uma fundação de cultura como instrumento público e colegiado para tratar a questão da cultura no município, não é? Por que essa resistência medonha? Você tem em Caruaru, tem uma, você vai em Garanhuns, tem uma, você vai no Recife, tem uma, você vai em Olinda, tem uma, você vai em nível de estado de Pernambuco, não é? Tem a Fundação de Cultura, não é? Para tratar dessas questões, não é? Tratar de investimento, tratar de formatar políticas públicas para a cultura de forma colegiada.
privilegiada com a participação com a participação dos atores propriamente dito na área de cultura e também da sociedade civil organizada. O que é que você tem a me dizer? E me fala assim também um tiquinho aí. Como foi? Socorro Maia desencarnou, não é? Essa semana. Sim. Como foi Socorro Maia nessa questão de trazer o professor Hélio Tavares, que inclusive nós nos encontramos com ele, uma grande graça também se encontrar. Uma chucalhada para Edson. Uma chucalhada para Edson. Mas aí ela trouxe a época o Edson para ser diretor de cultura, né? Uma pessoa também não bem vista, não bem aproveitada aqui pelos os representantes do ente municipal aqui em Santa Cruz do Capibaribe, atual e os anteriores, não é? Como foi Socorro Maia assim, juntamente com o professor Edson Tavares, para a questão da cultura e mais necessariamente a questão do teatro? Olha, eu já me esqueci qual a primeira pergunta. A questão da fundação. Por que não uma fundação? Uma fundação tá tão longe ainda, sabe? No plano ideal tá tão longe que não tem um conselho. Imagina para ter uma fundação, para ter um conselho, que é juntar um povo, fazer uma lei, então dizer assim, tá ok, a lei tá ok, essa certo. Luta, imagina ter uma fundação. Então, assim, a pasta é uma pasta da Secretaria da Educação, ou seja, tem pouquíssima autonomia, pouquíssimo recurso, né? Os recursos que a cultura tem é para fazer São João e outro tipo de festa da cidade. E engraçado é o seguinte, me permita, Márcio, historicamente, esses recursos, eles são dentro do orçamento do município, que está dirigido para a cultura. O mínimo é para essa natureza de cultura que você acaba de expressar na sua fala, de diversas formas, mas o grosso da questão também, que é atividades culturais, não deixa de ser, mas que vem para as grandes bandas, etc., não passa pela gerência de cultura. Vai diretamente, fica lá entre... para outros caminhos, tem outros caminhos, Fazenda Municipal e gabinete do prefeito. Exatamente. De hoje, de ontem, de ontem, de ontonte, de ontonte, de ontonte. Então, por exemplo, nesse sentido, eu sou super contra de que se contrate um artista nacional que vem aqui ganhar R$1 milhão por uma hora de show, né? E os artistas locais ganham uma mixaria, ou nem são chamados, né? Eu acho muito desequilibrado isso. Isso, para mim, não educa nem o povo, nem tampouco fomenta a arte no lugar. Então, isso é um problema. Voltando para a parte da fundação, então, assim, o ideal seria que nós tivéssemos pelo menos uma secretaria de cultura, uma secretaria com autonomia, com recursos, sabe, com autonomia de verdade, e não uma pasta dentro da secretaria. Isso. Sabe, que não apita nada, que fica figurativo, que é assim historicamente. Sempre foi, muda de nome, muda de pessoa, muda de gestão, muda de prefeito, e é o mesmo comportamento vicioso, né, tacanho, arcaico, né, para não dizer primitivo até. Então isso tá longe. Eu sonho que um dia tenha secretaria. Se chegar a nível de fundação e ter um fundo de cultura, aí eu digo que chegamos no plano ideal. Vou ficar muito feliz, espero estar vivo ainda para ver isso, né? E por fim, sobre Socorro foi muito importante também num momento da minha formação, que foi, eu estava saindo do ensino médio, né, ou seja, sem qualificação profissional ainda, né? Trabalhava de subemprego na Sulanca aqui em Santa Cruz, como todo mundo, muita gente começa, e aí ela me deu a oportunidade, então formamos uma equipe que era composta por eu, Pio, Fabrício, Pitombinha, Marcone e Edson de diretor de cultura. Então assim, demos uma assanhada boa na época, né? Então isso foi na primeira gestão de Aragãozinho, isso não se repetiu depois, né? Então ela teve essa importância naquela época ali, mas na minha percepção e também na minha realização, essa contribuição foi mais ali naquele momento. Depois eu continuei, depois que eu saí da pasta, né? Tipo, vi que ali eu só ia ser mais um figurante, né? Para agradar a minha família, que é toda boca preta, então bota ele ali para ele ficar quietinho ali e a família ficar feliz, ele ficar bem caladinho. Ser figurante é assinar uns contra-cheques duvidosos, sabe? De coisa que eu não concordava, enfim, não quero isso. Então, quando eu saí da pasta, teve outras pessoas que passaram por lá e ela estava de secretária da Educação, tive poucos contatos, né? Certo. A maioria era para solicitar o teatro para a gente fazer as nossas representações. Nem sempre era possível, né? Mas enfim, só isso. Perfeito. Então, Márcio, foi muito bacana. Nós já estamos aqui com o tempo estourado, né? O companheiro Egídio e o pessoal ali, se não me falha a memória,
do Sindicato dos Trabalhadores Rurais do Brejo da Madre Deus, não é isso, Caleb? Pessoal muito atuante também, não é? Vai aí agora entrar numa programação deles. Agradeço bastante tua vinda aqui, não é? A gente sabe que às vezes aqui se coloca algumas coisas, não é? Que aí essa doença política, Gustavo, aqui de Santa Cruz do Capibaribe, não se permitem, né? Aí não se permitem. Olha, quem não tem a habilidade, quem não está de mente, de espírito e coração aberto para receber a crítica construtiva, deveria estar longe da política. Exato. Tá entendendo? Como eleitor, quem como prefeito, como secretário, como diretor, o diabo que seja, como vereador. Então não é assim. A gente deve, né, absorver as críticas construtivas e propositivas e se utilizar delas para melhorar as coisas no município. Então, teu boa tarde rapidinho, Moisés, Bosco, e finalizando aí com o Márcio Maracajá pra gente ir embora, porque Egídio já tá ali medonho. Não, agradecer, né, a disponibilidade de Márcio de estar aqui batendo esse papo com a gente e deixar aí, né, o que fica muito perceptível, né? O talento assusta. Agradecer também a presença de Márcio, né, e registrar aqui o comentário de alguns ouvintes. Netinho Moura, Nádio Feitosa, Ciro Tenório também nos assistiu. Ótimo, tá certo? Bem. Então, que de fato essa mensagem, esse programa de hoje às vezes não é analisado exatamente como um todo, né, Carlos? Isso. Márcio trouxe várias mensagens aqui extraordinárias para a questão da cidade, para nós progredirmos de forma tão grande na cultura. Muito, muito bom. Então, boa tarde, ouvintes. Muito obrigado pelo convite, Moisés, Bosco, Carlos, Caleb aí nos botões. Uma chucaiada para quem acompanhou, quem ouviu. Irem Maia mandou mensagem que está escutando. Um abraço, Irem Maia. Ótimo. Espero que todo mundo possa refletir junto, né? Estou disponível, viu, Poder Público, para conversar. Eu não mordo, não. Eu sou brabo, eu sou arengueiro, mas eu não mordo. Só se me pisar nos calos, né? E queria aproveitar para divulgar que a minha companhia de projetos cênicos está completando agora em maio 30 anos de fundação. Ótimo. Né? Edson Tavares, muito obrigado pelo impulso de me dar essa coragem de fazer isso. Ana, que está no outro plano, já foi, né? Já cumpriu a missão, valeu, muito obrigado. Queria convidar que em maio, aos sábados e domingos de maio, exceto o Dia das Mães, eu vou estar com uma peça infantil lá no Teatro Municipal, A Bruxinha que Era Boa. Vocês vão ver cartazes e um buchiche aí na cidade nos próximos dias. Todo mundo é convidado, né? Vou fazer durante a semana para as escolas particulares, como eu lhe falei. Dessa vez não vai ser possível fazer o projeto para as escolas públicas, é uma pena, lamento, mas o público em geral está convidado, né? Quem tem menino pequeno, quem tem sobrinho, afilhado, leve lá, vamos ajudar a formar plateias, formar pessoas, oferecendo espetáculos de qualidade, fazendo as pessoas pensarem, sonharem, se encantarem, porque isso nutre o nosso ser muito, muito amplamente, né? Então todo mundo é convidado em maio, estamos lá no Teatro Municipal de tarde. Perfeitamente. É só chegar lá. Um forte abraço a todos. Próximo sábado estaremos por aqui novamente, se assim Deus nos permitir. E Márcio, me permita que eu vou depois passar o número do seu contato para o Gordo, para ele entrar em contato com o prefeito e, no ritmo da chucaiada, o chucalho acordar o prefeito e acordar o Gordo para conversar com você e para vocês terem um papo muito massa do ponto de vista de fazer que se evolua de forma significativa essa questão de atividade cultural no nosso município. Um abraço. Exato, outro. Você ouviu Vale Cidadania. Vale Cidadania. De volta próxima semana.